Vereador, professor Eliezer. Obrigado, senhor presidente, senhores presentes, público que nos assiste. Eu venho aqui, nessa tribuna, deixar registrado o meu repúdio à forma virulenta, truculenta e violenta com que com que o governador do Estado de São Paulo, não digo nós, me recuso, com que o governador do Estado de São Paulo tem tratado os estudantes desse Estado. Eu fico aterrorizado quando eu vejo imagens chocantes em pleno século XXI, imagens que me remetem ao tempo da ditadura militar nesse país, onde você não poderia contrariar os governantes, que, diga-se de passagem, não eram governantes eleitos pela população, eram governantes impostos, e, portanto, não permitiam o contraditório. Mas hoje, século XXI, no estado mais rico da nação, onde esse senhor foi eleito em primeiro turno, com mais de 60% de aprovação, para mim, como professor, me dói ver as imagens que eu tenho visto ultimamente. Um cidadão que se diz democrático, que se diz cristão, não pode permitir, não pode aceitar que a sua polícia militar venha às ruas simplesmente para tratar os estudantes pior do que se trata bandidos. Porque o bandido tem os seus direitos preservados, tem aí a Anistia Internacional, tem os direitos humanos que defendem os bandidos. Mas quem defende nossos estudantes contra as atrocidades cometidas por esse ser tão arrogante, por esse governador que não aceita discutir um assunto, por esse governador que se recusa a debater um assunto tão importante como a educação. Esse senhor, achando-se o dono da Casa Grande, achando-se que ainda está no tempo da Casa Grande e Senzala, ele simplesmente baixou um decreto onde fecharia-se 94 escolas ou mais, prejudicando assim a vida de vários estudantes, professores e todos os profissionais da escola, na base do decreto, sem discutir com a comunidade, sem discutir com os professores, com os estudantes, sem explicação alguma, simplesmente chega e fecha e põe você para lá e você para cá, acabou e não se discute. Mas, quando os nossos estudantes, imbuídos de uma força que eu jamais imaginei ver nessa juventude, que eu chamo de juventude Wi-Fi, que eu jamais imaginei que haveria essa conscientização, esses estudantes vigorosos, bravos, resolvem ir à luta, resolvem dizer: não, senhor governador, não é assim. Não, senhor governador, eu tenho 16 anos, mas eu sei que o senhor tem que respeitar a minha posição. O senhor tem que dialogar. Não, senhor governador, o senhor não vai mandar aqui como mandava na Casa Grande os grandes capitães do mato. Não, nós precisamos conversar. E esses estudantes se recusam a sair de suas escolas. E democraticamente, eles ocupam esses prédios escolares de uma forma ordeira, de uma forma democrática, para forçar o diálogo com o governador. Esses estudantes são tratados a cacetetes. Esses estudantes são expostos à humilhação. Como eu vi um jovem, um simples jovem de 17 anos, sendo arrastado por 4 covardes policiais. 4 covardes policiais, armados até os dentes, sendo arrastado covardemente, me lembrando o famoso pau de arara, o covarde pau de arara da época da ditadura militar. O mundo está assustado, senhores. O mundo está pasmo de ver o estado de São Paulo de joelhos diante de uma polícia militar despreparada, diante de um governador ditador que não aceita negociação, e ainda por cima se diz democrático, se diz estamos abertos ao diálogo. Mentira! Que diálogo é esse que vem com cacetete, que vem com bomba de gás lacrimogênio? Que tipo de diálogo é esse, senhor governador?
Quem vai dialogar dessa forma contra estudantes raquíticos, magros, jovens de 16 anos? Nós que somos professores, que enfrentamos dia a dia a rebeldia de estudantes, e enfrentamos com amor, diga-se de passagem, porque faz parte da sua fase, da sua faixa etária. E a nós não é dado o direito sequer de levantar a voz contra esses jovens, porque tem o ECA que os protege. Nós não podemos meter a mão, e nem queremos também nesses jovens, porque são crianças. Mas o governador e a polícia militar, em 1 ou 2 dias que enfrentam esses mesmos jovens nas ruas, o que nós enfrentamos todos os dias, ele resolve agir com truculência. Ele resolve agir com covardia. Não, senhor governador, não é assim que se governa. Não é assim que se dirige o estado mais rico da nação. O senhor tem que respeitar os estudantes. São crianças, são adolescentes. Estão em fases de diálogo, fases de questionamentos. E eles vão continuar questionando. E não adianta fazer figuração, demitir o secretário de educação para dizer que não sabia de nada. Mentira! Sabia sim. Não adianta, senhor governador. Os estudantes, conscientes que são, vão continuar na luta. Como esse mesmo jovem que foi arrastado no pau de arara por esses PMs covardes, ele mesmo falou: eu tive medo, mas eu vou continuar na luta, porque a minha escola ninguém vai fechar. Jovem de valor, eu quero aqui parabenizar a cada um desses estudantes que mostraram ao mundo que ainda há salvação para esse país, que ainda tem gente que peita governadores, que tem pechas de ditadores, que não querem negociar, que ainda tem pessoas dispostas a lutar por democracia, nesse país que se diz democrático, mas, no entanto, nós vemos democracia só no papel, porque muitos dos nossos governantes, quando assumem, eleitos pelo povo, dão uma de déspota esclarecido, e aí não querem o diálogo, não querem o contraditório. Isso é covardia. Senhor governador, atente bem, a população clama por diálogo, sente-se para dialogar, não aceitamos o fechamento das escolas conforme o senhor bem quer, o senhor não vai empurrar a garganta abaixo de ninguém. Se o senhor acha que derrotou os professores na greve dos 92 dias, o senhor achou que depois dessa greve o senhor poderia fazer o que bem entendesse, o senhor sentiu na pele o que é a voz dos estudantes. O senhor está sentindo na pele até hoje, e o senhor vai sentir mais. Assim como o seu companheiro do Paraná, que começou o ano batendo em professores, espancando professores, com balas de borracha, bombas de gás lacrimogênio, o senhor quer fazer igual a ele, diferentemente com os estudantes. Senhor governador, eu como professor, eu chamo o senhor, bata na gente, bata nos professores, mas não toque nos nossos estudantes. Os nossos estudantes são como nossos filhos. São como os seus filhos. O senhor tem que ter respeito pelo menor. O senhor tem que ter respeito pelos estudantes. O senhor tem que valorizar a educação. Não é fechando escola que se reorganiza a educação, coisa nenhuma. Se tem escolas ociosas, que se diminua a quantidade de alunos por sala de aula, e não abarrote-se mais. Se tem escolas ociosas, é por conta da degradação do ensino público, que muitos dos nossos jovens já estão abandonando as escolas por conta disso. Então, senhor governador, reveja a sua posição. Se há alguma coisa que precisa ser reorganizado, essa coisa são os seus pensamentos. Se tem que haver uma reorganização, tem que ser nas suas ideias, no seu governo, na sua postura. E aí, quem sabe, o senhor, como se diz cristão, ouviria a palavra de Deus. E aí, sentaria para conversar, para dialogar. Porque, como disse o mestre dos mestres, o meu povo perece por falta de conhecimento. E o Senhor está perecendo justamente por falta de conhecimento. Então, conheça o seu lugar de governador eleito pelo povo. Conheça o lugar dos estudantes, que é a escola em que eles estão. E dali eles não vão sair. E sente-se para conversar, sente-se para dialogar. E acabe de uma vez por todas com essa reorganização que nada mais é do que um passo preparatório para a privatização do ensino público. Nada mais é do que um passo preparatório para o fim geral da escola dos trabalhadores.
Essas são as minhas palavras. E, mais uma vez, estudantes do Estado de São Paulo, permaneçam firmes. Não recuem, porque esse pseudo-recuo do governador, nós conhecemos bem. É estratégia para depois dar o bote na calada da noite. É típico dele. Então, não recuem. Continuem ocupando as escolas. As escolas são de vocês e ninguém pode meter a mão. Seu governador, quer reorganizar? Comece reorganizando a escola da sua neta que fica lá na Noruega. Que tal? Vamos conversar? Muito obrigado.